Fala galera, seja bem-vindo ao canal Sucesso e Finanças. Olha, estou aqui hoje para gravar um vídeo sobre fundos de investimentos imobiliários. É um pedido do nosso amigo Matheus Plaza, que participa da nossa sala de operações todos os dias, de segunda a sexta-feira, no canal Sucesso e Finanças. Ele, como muitos de vocês devem também ter, possui uma carteira de ativos de renda fixa. E estava perguntando especificamente sobre como fazer DARF e declaração de imposto de renda em cima dos ganhos recebidos de fundos de investimento imobiliário. Bom, se você quer saber mais sobre isso, fica com a gente e vamos lá para a tela. Eu me chamo Sérgio Batista, esse é o canal Sucesso e Finanças. Agora a gente já vai começar a falar diretamente sobre os fundos de investimento no site da B3, que é a nossa fonte confiável para informações sobre os ativos que são negociados na Bolsa de Valores, ok? Então aqui ele fala sobre o produto, né? Fala dos recursos de capital, fala dos regulamentos, muitas informações importantes que você pode retirar aqui, tá bom? Olha, vou falar para você. Antes de você comprar qualquer ativo, você deve dar uma olhada aqui no site da B3 e retirar as informações mais importantes daqui, tá bom? O principal está aqui, ó, nas características técnicas. O fundo de investimento imobiliário, né, ele é um ativo que sofre variação como uma ação, tá? É uma parcela de um fundo, você compra uma parcela de um fundo da mesma forma que você compra uma ação de uma empresa. Então, quando essa empresa tem lucros e se valoriza, a sua pequena parcela, a sua ação também se valoriza. Da mesma forma, o fundo de investimento imobiliário, quando tem ganhos e há uma percepção de valorização no fundo, a sua parcela também vai valorizar. Na verdade, as parcelas se valorizam em função da demanda, né? Quando a demanda por algum ativo aumenta, a tendência é que o preço suba e a sua parcela também vai subir. Isso geralmente é resultado de bons resultados financeiros e balanços apresentados pelos fundos ou pelas ações, pelas empresas. Beleza? É um ativo de liquidez rápida, né? 2, 3 dias. Em 2 dias, D mais 2, você tem a sua operação liquidada, tá? E ele é operado no balcão, no mercado à vista, tá? Pela B3, tá? Pela Bolsa de Valores, tá? As vantagens do produto, ele traz aqui, permite ao investidor aplicar em ativos do mercado imobiliário sem, de fato, comprar um imóvel. Ele compra uma parcela do imóvel e nós vamos explorar já que tipo de modalidades, quais são as modalidades de fundos de investimentos que estão disponíveis no mercado, tá? Eles sugerem aqui diversificação em diversos tipos, né, de ativos imobiliários, como shopping centers, hotéis, etc. Tá bom? Conjunto de tarefas ligadas à administração do imóvel fica a cargo dos profissionais responsáveis pelo fundo, tá bom? Então, o que mais tem de importante nessa página? E várias vezes, em vários locais, você vai encontrar esse disclaimer aqui, ó. Um fundo de investimento imobiliário possui no mínimo 50 cotistas. E o cotista não pode ter mais de 10% da totalidade das ações ou das cotas do fundo. Beleza? Ok. Depois disso, a gente entra aqui no site portaldoinvestidor.gov.br, tá? Aqui eu achei muito interessante essa parte aqui, ó. Retorno e risco. A primeira e talvez a principal forma de rendimento de um investidor em FI, Fundo de Investimento Imobiliário, é por meio da distribuição periódica de resultados. A lei que criou o FI estabelece a obrigatoriedade de distribuição de resultados ao menos uma vez por mês, tá? Mas na prática, FIs distribuem resultados mensalmente. Portanto, se você pretende no longo prazo construir um patrimônio que tenha retornos mensais, seria uma boa forma de investir, né? Escolhendo sempre bons fundos de investimento, que todos os meses você vai receber os retornos mensais de um, de outro ou de vários, tá? A origem dessa renda dependerá da política de investimento do fundo, tá bom? Cada fundo tem em seu regulamento
bem claro qual é a política de investimento. Pode ser proveniente de aluguéis, de salas, né, ou de partes do imóvel, ou de área locável, caso você esteja comprado em um fundo de investimento de logística. Tem galpões, ele aluga partes dos galpões para empresas de logística, para fazer intermediação de cargas. Na receita, incorporação, ganhos de capital, bens e direitos, tá, etc. Outra informação importante. A isenção, né, de imposto de renda, tá, desde que sejam atendidas essas considerações aqui. Ó. Olha só, ele fala aqui, ó, eventuais ganhos de capital obtidos, por exemplo, com a venda das cotas ou resgate em caso de liquidação do fundo, estão sujeitos à incidência de imposto de renda. Tá? Ou seja, você só vai pagar o imposto de renda caso você venda as suas cotas. Se você comprar de forma recorrente as cotas e for recebendo ali, ó, os benefícios, os aluguéis, os frutos desses fundos de investimento, você não paga o imposto de renda sobre isso. Você paga sobre a venda das cotas, ok? Sugere-se sempre consultar a página da Receita Federal na internet para mais informações. No final do vídeo, eu vou mostrar um passo a passo, tá? E como você pode acessar esse passo a passo diretamente nos sites de confiança para você guiar o preenchimento do seu DARF e a elaboração da sua declaração de imposto de renda à pessoa física, tá bom? Por fim, é importante registrar que os fundos de investimento não são considerados investimentos de renda fixa. Olha isso, cara. Uma pausa para você refletir sobre isso aqui, ó. Tá? Embora ele distribua proventos ou rendimentos mensalmente, ele não é uma renda fixa. Porque como ele é negociado em bolsa de valores e suas cotas, elas podem ser vendidas antes do seu vencimento, da sua liquidação, até porque existem fundos que não têm data para liquidação, tá? Você pode vender antecipadamente a sua cota no balcão, na bolsa de valores, tá certo? E existem códigos que você entra pela sua operadora, né, home broker, você acessa e você vê lá a cotação. Eu vou mostrar aqui para vocês depois, tá? E faz a venda a valor de mercado, tá? Todo dia há uma variação. E essa variação ocorre em função da demanda. Eu estou achando que está barato, vou lá, compro. Muita gente está achando que é barato, compra. E aí o preço sobe, tá bom? Ou o fundo demonstra um resultado indesejável, ruim, e as pessoas que já estão faturando lucro começam a liquidar suas cotas, e aí muita gente vendendo, o preço da cota cai. Então você pode ter valorização da sua cota ou desvalorização da sua cota, tá certo? É diferente de você ter um CDB, que o risco é controlado e a sua cota só vai valorizar. No fundo de investimento imobiliário, a sua cota pode variar, assim como o preço de uma ação, tá bom? Você ganha no fundo de investimento imobiliário pela valorização das cotas, por isso você tem que saber o horário, o momento correto de comprar, e também ganha pelos proventos dos aluguéis e dos frutos dos investimentos desses fundos. Tudo depende de como ele atua no mercado, tá bom? Ok, e quais são os riscos? O investimento em FI apresenta riscos, tá? Ok. E que tipo de riscos são esses? Estão sujeitos a risco de mercado, como eu acabei de falar, demanda e oferta, também risco de natureza política, tá? Há uma mudança, uma nova lei que é criada que prejudica os fundos imobiliários, sobrecarrega aqui os impostos sobre rendimentos de fundos imobiliários. Aí vai diminuir a procura e provavelmente a cotação da sua cota vai diminuir, vai cair. Atividade financeira, incluindo variações de taxas de juros, desvalorização cambial, etc. Além disso, ainda está sujeito às variações do mercado imobiliário. De repente, ali onde vamos supor que você tem uma cota de um shopping, e do lado do shopping acontece um acidente muito grave, ambiental, que contamina as águas do shopping, ele vai perder valorização, e a sua cota também, ok? Riscos relacionados à taxa de ocupação de imóveis. Por exemplo, a gente está numa crise agora, né? Quem tem cotas, por exemplo, de condomínio de escritórios,
e de repente os seus inquilinos começam a entregar os imóveis e a taxa de vacância aumenta, você vai diminuir seus ganhos, seus retornos mensais e provavelmente a tua cota também vai ser desvalorizada, tá? Assim por diante, tá bom? Depois disso, a gente veio aqui para o guia, né? É possível você baixar um guia no CVM, tá certo? Você entrando aqui nesse próprio site aqui, ó, investidor.gov, procurando por fundos imobiliários, você clica aqui em guia da CVM, da Comissão de Valores Imobiliários, e você vai receber, né, esse guia aqui em PDF no seu e-mail, beleza? Ok, você vai fazer o download imediatamente, tá? O guia está aqui, ó. Você pode baixar e estudar todos os detalhes desse guia, tá bom? Um guia que está disponível na internet, gratuito, não paga nada, tem todas as informações, o que é o fundo, qual é a regulamentação, o que são cotas, como são divididas essas cotas, quais são as obrigações do administrador do fundo, como que você resgata, negociação das cotas, a liquidez, que eu já falei que é D+2, formação de mercado, patrimônio político de investimento, os regulamentos, outras características, tudo o que você precisa saber sobre as assembleias, tudo está aqui, tá? Conflito de interesses, encargos, tá bom? Tudo está aqui nesse guia, está atualizado, tá bom? Os riscos de mercado, tudo aqui, beleza? Além disso, eu vou apresentar para vocês os principais sites, muito fácil de você encontrar. Você vai lá no Google e coloca sites, fundos de investimentos, fundos de investimentos imobiliários, tá? Fundos de investimentos imobiliários. Vai aparecer aqui uma série de sites, tá? Você escolhe aqui os melhores sites. Eu fui clicando, fui olhando, estudando, tá? E selecionei para você esses sites para você conseguir fazer um radar, né? Um ranking dos melhores fundos de investimento imobiliário e também você entender quais são os principais tipos de fundos disponíveis. Tá? Mas antes de entrar nesses sites, eu vou listar aqui para vocês, ó, aqui nesse site, tá? Primeiramente vou aqui no ranking, tá? Aqui você tem a possibilidade de encontrar nesse site Funds Explorer, você vai encontrar o ranking e você vai ter várias informações importantes sobre os tipos de fundo que você pode operar, tá? Você tem aqui já nessa janela os setores em que os fundos operam, tá? Você pode operar, escolher fundos de shopping, títulos e valores imobiliários, ou seja, fundos que não têm imóveis, ele trabalha com negociação de títulos imobiliários, tá? Outros tipos de fundos imobiliários, lajes corporativas, fundos de logística. Você compra uma parcela, uma cota de um fundo que opera condomínios de logística, tá? Vários galpões que fazem, né, intermediação de cargas, aluga para uma empresa, para outra, e os frutos desses aluguéis, né, desses ganhos dessas empresas retornam uma parcela para você na proporção das suas cotas. Fundos de hotéis, hospitais, residenciais, híbridos, e aí a gente agora vai tentar explicar para vocês que tipo de fundos são esses. Tá? Antes disso, aqui nesse site Funds Explorer, você pode baixar essa cartilha, tá? Você vai lá no Funds Explorer, tem aqui ferramentas, aqui ó, gratuito, e-book grátis, e tem aqui como você avalia fundos, etc. Tá bom? Aí você baixa aqui, ó, como declarar imposto de renda, tá? Funds Explorer. Aqui tem uma cartilha completa. Tá? Eu vou montar um vídeo somente sobre isso, com cada detalhe para você. Tá? Ó, mas aqui no índice, você já tem uma ideia. Tá? Os conceitos importantes para não ter problemas com a Receita Federal. O que é ganho e o que é renda. Tá? Você, quando vende a sua cota, paga imposto. Os recebíveis não recolhem imposto. Tá? Como que você deve pagar esse imposto? Como se declara os seus fundos imobiliários? Tá? Declaração de bens e direitos, os rendimentos, os lucros que você obteve, tá bom?
No final eu vou voltar aqui para a gente poder entender melhor essa parte aqui da declaração de imposto de renda. Depois disso, nós temos a lista dos fundos imobiliários nesse site, também um site muito bom, fis.com.br, tá? Tem tudo aqui, ó, tem um monte de coisa gratuita, várias carteiras, tá? Tem um monte de material gratuito, cursinhos, etc., artigos, tá? Que você pode consultar. E aí você faz a busca, você pode ver também ranking, aqui tem os tipos, ó, os principais tipos de fundos imobiliários. Nesse artigo, que eu tirei desse site aqui, ó, fis.com.br, esse artigo é muito interessante, tá? Ele fala para você, ó, no mercado de fundos imobiliários existem diversos tipos de fundos, tá bom? Os principais tipos de fundos são os seguintes: fundos de tijolo e fundos de papel. São conceitos. Fundos de tijolo são aqueles fundos que realmente possuem imóveis e você vai receber proventos dos ganhos desses imóveis, seja aluguel ou venda, tá bom? Você pode comprar um projeto de construção de um prédio e você vai vender vai ganhar a diferença entre a cota inicial e a cota final com os lucros das vendas, tá? Ou você pode comprar uma parcela de um condomínio de shopping e você vai ganhar com os aluguéis das lojas, tá bom? São fundos reais, de tijolo. E também existem os fundos de papel. Aqui está descrevendo melhor. Fundos de tijolo são os fundos imobiliários que investem em imóveis reais e ganham com a renda do aluguel ou com a venda, né, com lucro. Né? Você compra um terreno, vende um prédio, aí o lucro é partilhado entre as cotas, tá? Ou você compra um condomínio de shopping e você ganha lá o aluguel das lojas do shopping, tá bom? Nos FIs de tijolo, o investidor pode, além de ganhar com a renda dos aluguéis, ver o preço das cotas e acompanhar a valorização dos imóveis no portfólio do fundo, tá bom? Um fundo tem lá 5 imóveis, os imóveis vão valorizando por uma valorização de mercado, né? Os terrenos vão se valorizando, a localização desses imóveis vai sendo beneficiada por novas obras, novas construções, novas facilidades, e aí os imóveis ganham valor e a tua cota também ganha valor, tá bom? Os fundos de papel são fundos que investem em ativos financeiros no mercado imobiliário, tá? Eles compram cotas de outros fundos, fundos de fundos, ou eles compram, né, participações em letras de crédito imobiliário, etc, tá bom? Tem várias formas de operar em fundos de papel, você precisa entrar detalhadamente nisso, não é o objetivo deste vídeo especificamente, tá? Mas vai trazer bastante informação para você, pesquisando a fundo sobre isso, tá? Aqui, ó, no entanto, uma classificação mais detalhada sobre os tipos de fundos está aqui, ó. Fundos de desenvolvimento imobiliário, renda de shoppings, renda de lajes corporativas, imobiliário de galpões industriais, fundos de hotéis, educacional, hospitais, fundos de fundos, tá? Fundos de compra e venda de imóveis. Tem fundos que compram imóveis baratos para vender caro, tá bom? Tem isso também, você pode acreditar na capacidade desses gestores e comprar uma cota desses fundos. Fundos de recebíveis imobiliários, tá? Assim por diante, tá bom, gente? E por fim, tem mais um site aqui interessante, Scan FI, ele traz um monte de facilidades legais aqui nos rankings, tá? Ele te dá assim, ó, ranking de renda. Quais são os fundos que geram renda mensal? Os que estão gerando melhor renda. Então você vai lá e escolhe, eu quero o ranking de renda, tá? Aí ele vai te dar lá uma classificação, quais são os fundos que estão pagando melhor renda. Você seleciona aqui, ó, liquidez mínima, média, alta, vamos supor, alta, tipo de fundo, aí você escolhe o tipo de fundo, fundo de desenvolvimento, fundo de fundos, fundo de papel, fundo de tijolo, eu quero só fundo de tijolo, tá? Porque eu só acredito em imóveis que já estão prontos. Agora, como está em crise, eu vou querer fundos de hospitais, tá? Então ele gera gráfico, ele te dá todas as informações que você precisa sobre os fundos e assim por diante, tá? Aqui nesse caso, ele trouxe somente esse. Vamos voltar aqui, liquidez alta, vamos botar aqui liquidez média, tá? Fundo de tijolo e vamos colocar aqui shoppings. Tá difícil o shopping agora, né?
A maioria dos shoppings estão proibidos de operar. Então está aqui o gráfico, tem vários fundos que operam shopping. Esse aqui é o código, né, do fundo, né? É o TIC, né, que você usa para acessar no home broker esse fundo, fazer compras e vendas, tá? E aqui você tem o rendimento dele, ó, pago 2,365, tá? Enquanto os outros renderam bem menos. Aí você vai nele aqui e clica nele, por exemplo. Então tem aqui, ó. Ele vai dar mais informações sobre ele aqui, ó, tá vendo? Rendimento pago, quando que ele pagou, mês a mês, tá vendo? Aí você tem uma métrica, uma média de quanto que ele paga por mês, tá vendo? 0,83 centavos por mês, por cota, tá? Aqui nesse mês ele pagou 1,38 por cota, tá? Agora caiu o rendimento e aqui está a média dos últimos 12 meses. A média está caindo. Agora ele pagou 21 centavos por cota nesse mês de maio de 2020. Por conta da crise está caindo um pouco, tá bom? Aqui também tem um gráfico do dividend yield histórico desse fundo, tá? O que é o dividend yield? É um percentual, tá? Dividend yield é uma fração, é uma razão, né, que coloca em proporção, né, o quanto que ele paga de retorno para você, tá certo? Em relação ao valor da ação no dia de hoje, tá? Ou seja, o valor que ele pagou não muda, né? Porque ele já pagou, mas o valor da cota varia dia a dia. Então o dividend yield vai variar em função da valorização ou da desvalorização da sua cota. Se a sua cota valorizar, o seu dividend yield vai caindo. E essa dinâmica, ela é autoajustável. Quando uma cota valoriza muito, né, é normal que os próprios operadores vendam porque valorizou muito, estão satisfeitos com os ganhos, e aí a cotação cai e o dividend yield sobe. Ou os próprios operadores desse fundo lançam mais cotas, né, para que o aumento de oferta faça com que a cotação diminua um pouco. Eles precisam ter um dividend yield superior às taxas correntes de CDB. É o que se chama de prêmio, né? Você tem que ter, como você assume um risco maior para operar um ativo de renda variável do que um de renda fixa, é necessário que o dividend yield seja vantajoso em relação às taxas de remuneração dos ativos de renda fixa, como CDB, Tesouro Direto, poupança, etc. Tá certo? Então é interessante você comparar a cotação do dividend yield do seu fundo, né, com os retornos pagos pelas cotas ou pelos investimentos em renda fixa. O dividend yield de um fundo de investimento deve ser maior do que a renda fixa. Então aqui tem uma linha de referência. Se compararmos o dividend yield verde aqui, o atual, né, 4,83, tá? Com a maioria da rentabilidade da maioria dos fundos, este aqui está ganhando, tá? Você vai ver hoje no mercado quanto que está a taxa Selic, 2,25. Quanto que está o retorno da maioria dos CDBs? 120%, 115% de 2,25 da Selic, ou do CDI, que dá em torno de 3,5 e tal, entendeu? Ou seja, essa aqui é uma referência, tá bom? Você está recebendo em benefícios, dividendos, um valor maior do que você estaria recebendo em CDB, ou poupança, ou tesouro, tá bom? Ok, e assim você tem a média dos últimos 12 meses, ó, 10% nos últimos 12 meses. Já teve uma média aqui de 13,98%, né, de média, mas em fevereiro de 2019 o dividend yield estava em 16,23%. Tá bom? Atualmente está em 2,86%. Isso pode estar acontecendo porque a cota pode ter valorizado muito, tá? Então você tem que sempre entender essa dinâmica. Beleza? E todas as outras informações estão disponíveis aqui para você nesta página. Sugiro que você anote, pesquise melhor
e entenda tudo sobre seus fundos de investimento imobiliário. Por fim, o clube do Fundo de Investimento Imobiliário, clube do fi.com.br, também traz um bom radar, né, com todos os fundos listados, desempenho, ou seja, fontes de consulta você tem em abundância na internet, tá bom? Eu estou te dando aqui um mapa para você se guiar, mas essa é apenas a primeira edição de vários vídeos que nós vamos editar sobre fundos de investimento imobiliário, tá? Inclusive, pretendo no final dessa série montar uma carteira com os melhores fundos de investimento imobiliário para você, tá bom? O que eu vou escolher para mim, não que você seja obrigado a seguir o meu conselho, é só uma dica, tá? Do que eu vou escolher para mim. Tá bom, gente? Bom, assim a gente encerra. Para o Matheus, espero que tenha atendido as tuas expectativas e, como você pediu especificamente sobre como declarar imposto de renda, nós vamos aprofundar um pouquinho mais aqui nessa parte, tá? Conceitos importantes, ó. A Receita Federal apura as declarações de milhões de brasileiros, tá? O cruzamento de dados é realizado entre pagadores e recebedores, ou seja, o que você não declara, quem te pagou pode estar declarando e vai gerar inconsistência no sistema. Portanto, é importante declarar todos os rendimentos obtidos com seus investimentos e cotas de fundo de investimento imobiliário, mesmo que eles sejam isentos ou tributados exclusivamente na fonte. Qualquer operação e valor que seja realizado na Bolsa de Valores com ganho de capital, é importante declarar esses ganhos, pois a Receita Federal considera tributáveis os valores relativos ao acréscimo patrimonial, quando não justificados nos rendimentos tributáveis. Aqui ele deixa uma nota. Não confunda isenção de imposto de renda nos rendimentos com isenção de declaração de imposto de renda de FIIs. Tá? Toda e qualquer operação de Bolsa de Valores obriga o operador a fazer a declaração no ano seguinte. Tá bom? Ok. Em resumo, o procedimento pode ser subdividido em 3 categorias. A declaração de bens e direitos das cotas do fundo imobiliário, os rendimentos ou dividendos obtidos dos FIIs e a declaração de ganho de capital, ou seja, o lucro com a venda das cotas. É aqui que incide 20% dos seus ganhos. Você comprou uma cota por 10, vendeu por 15, então você ganhou 5 em cima de cada cota. Você tem 10 cotas, você deu R$5, deu 50 cada uma de ganho, tá certo? Deu 50 no total. Você vai pagar 20% desses R$50, deu R$10. Se o valor arrecadado for menor que R$10, você não precisa pagar o DARF nesse mês. Você vai pagar quando, somado com o ganho do mês seguinte, de outros meses, superar R$10, aí você busca aquele ganho lá de meses anteriores, soma com o ganho atual e declara o DARF e paga o DARF, né? Tá bom? E depois, na declaração anual, você simplesmente declara o ganho que você já pagou com aquelas DARFs. Guarda tudo isso numa pastinha, porque caso bater alguma inconsistência, eles vão te procurar. Tá bom? É isso aí que eu tinha para te passar. Ainda temos aqui várias dicas nesse relatório, sobretudo no passo a passo de onde você deve declarar, tá bom? Aqui, por exemplo, ó, na página referente a bens e direitos, tá? Isso aqui é no programa da Receita Federal, tá? Você vai escolher fundos de investimento imobiliário, que é o código 73, tá? Depois você vai escolher se você ou seu dependente que está ganhando com esse fundo, tá bom? 105 Brasil, vai colocar o CNPJ do fundo e vai dizer, ó, tem tantas cotas, o nome do fundo, o nome do administrador. Esse maceteiro aqui tem tudo que você precisa para preencher. Qual era a situação? Eu tinha 10 cotas no valor de R$100, eu tinha R$106. Hoje eu tenho 20 cotas no valor de R$200, eu tenho tantos reais. Então pronto, você coloca aqui o valor, né? Tá bom? Quantas cotas você tinha e quantas você passou a ter no período. Depois disso, ele vai explicando, inclusive, como que você preenche aqui nesse maceteirozinho, tá bom? A declaração de rendimentos, ou seja, o que você ganhou mensalmente em cada fundo, tá? Desde que, ó, o investidor não precisa preocupar em recolher imposto de renda para os rendimentos dos seus fundos imobiliários, porque esses são
rendimentos provenientes da exploração dos ativos do fundo e são cobertos pelo benefício fiscal. Você não paga imposto sobre os seus proventos, né, sobre os dividendos mensais. Porém, é importante lembrar que esse rendimento é isento pelos FIs, cujas cotas são negociadas, desde que o FI possua pelo menos 50 cotistas e o investidor não tenha mais de 10% dessas cotas. Se você não atender a essas demandas, aí você não se enquadra nesse benefício fiscal, tá bom? Aí é assim que se declara, né? Você declara sem ter pago, você só declara os ganhos que você teve, eles são isentos. E aí você vai lá nesse campo, rendimentos isentos não tributáveis, e preenche conforme ele ensina aqui embaixo, detalhadamente, para que não tenha falha nenhuma, certo? Olha, tem um detalhe importante, ó. Os ganhos líquidos na operação de bolsas são equivalentes ao código 6015. Tá? Então você coloca lá 6015 no DARF, você tem que entrar lá no programa da Receita Federal, tá? E aqui clicando em programa SICALC da Receita Federal vai gerar um DARF e no DARF você vai preencher conforme está escrito aqui. Escolhe o campo 6015, né, 6015, né? E aí você vai preenchendo conforme as orientações ali. Na hora de preencher o DARF, o investidor deve descontar o imposto de renda retido na fonte, chamado dedo duro, no valor de 0,005% nas operações comuns, 1% para day trade, que equivale a como se fosse um rastreamento para a Receita Federal achar aquelas pessoas, os CPFs que fizeram operações lucrativas na Bolsa, tá bom? Esse valor deve ser deduzido antes de você preencher o valor a ser pago no DARF. Beleza, gente? Então, gente, eu agradeço demais a vocês, tá? Aqui está falando sobre as perdas que uma perda desse mês pode ser descontada no mês seguinte, tá bom? Então é isso, tá? Tem um monte de coisas interessantes nesse link. Eu não vou copiar esse link para mandar para você, porque eu quero que você acesse o site que distribui isso para você, tá bom? Já te falei como chegar lá, ó. Tá aqui o código, tá aqui o endereço, é fácil você acessar, tá bom? Então você acessa o site, dá uma visita lá e vai ter esse acesso garantido. Desejo a todos muito sucesso nas suas operações, inclusive com fundos de investimentos imobiliários. Eu estou aqui para ajudar vocês em coletar as informações mais difíceis, né? Esclarecer suas dúvidas, participar do crescimento da sua carteira de investimentos, de forma a ajudar você a obter a liberdade financeira que você sempre sonhou, o futuro que você pretende ter para si e para sua família. Eu me chamo Sérgio Batista, esse é o canal Sucesso e Finanças. Te agradeço demais pela tua audiência e peço, inscreva-se no nosso canal e compartilhe com seus amigos e familiares. Aqui você é sempre bem-vindo e tudo é de graça.